Caros amigos da internet, prezadas amigas, prezados amigos aqui presentes, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. No dia 19 de dezembro do ano de 96, narra o historiador Filóstratos, havia uma grande pregação na cidade de Éfeso, onde um homem venerando, conhecido pela sua habilidade de discurso, pela sua capacidade retórica e pela sensibilidade com que ele envolvia as massas nas suas famosas pregações, sensibilizava as pessoas com a sua palavra de oratória inspirada, na qual ele falava a respeito da mensagem cristã, místico, algo quase estranho para a época, pelo menos para os padrões. Esse homem que era cristão já de muitos anos, conhecido sob a alcunha de Apolônio de Tiana, subitamente às 11 horas da manhã, entre algumas palavras emocionadas, quando ele falava a respeito da mensagem de Jesus, ele entra num transe profundo, fica pálido, começa a tartamudear. E é nesse ínterim que ele começa a dizer: vejo agora em Roma Tito Flávio Domiciano, o imperador, sendo assassinado. O seu corpo acaba de ser jogado nas águas do rio Tíberi. Eu acabo de visualizar e percebo que o seu cadáver ensanguentado encontra-se às margens desse rio. O ditador que perseguia os cristãos acaba de ser assassinado. E depois de alguns momentos ele volta ao seu estado de consciência habitual, diante da multidão estupefata, ansiosa, inquieta, perante aquele fato desconhecido. As pessoas se dispersam algo temerosas, porque ficaram esperando naturalmente que aquela notícia que iria vazar de boca a ouvido, até chegar aos ouvidos de Tito Flávio Domiciano. Aquela informação, certamente falsa, levaria à fúria do imperador, que era um ditador, para não deixar uma pedra sobre pedra em Éfeso. Não obstante, depois de mais ou menos uma semana e meia, chegam as primeiras informações nas galeras romanas, em algumas embarcações, segundo as quais Tito Flávio Domiciano havia sido assassinado naquele mesmo dia e naquela mesma hora, conforme anunciado pela paranormalidade, pelo estado de transe e de consciência alterada de Apolônio de Tiana. Esse fato, registrado historicamente, dá-nos uma ideia de que deve haver um elemento no ser humano que consegue fazer com que ele perceba conhecimentos e conteúdos, ou que acesse informações que estão além da sua dimensão física imediata. Deve haver uma percepção no ser humano que consiga fazê-lo ver acontecimentos que estão a quilômetros e quilômetros de distância, que mais tarde seriam comprovados
pelas investigações do século XIX, particularmente pela metapsíquica, pela parapsicologia, pelas doutrinas que chegaram no século XIX e mais tarde no século XX, para tentar investigar a probabilidade do ser humano ver sem os olhos físicos, ouvir sem os ouvidos, perceber coisas sem o aparato sensório perceptivo da sua dimensão corporal, que seria mais tarde também examinada pelas doutrinas psíquicas do século XX, a psicobiofísica, a psicotrônica e uma série de investigações que fizeram-se célebres no século XX. Mas, se esse fato isolado seria talvez considerado pelos historiadores, pelo menos de maneira isolada, uma coincidência, uma falsa colocação, uma colocação supersticiosa, uma fraude, há uma série de fatos que apenas repetem aquele fato acontecido com a Polônia Letiana no dia 19 de 12 de dezembro do ano de 96. Porquanto, em 1571, no dia 7 de outubro, ao lado do cardeal Bussotti, o Papa Pio V examinava as últimas moedas do Vaticano. Era um período amargo para a Europa. As tropas papais estavam em guerra contra as manifestações árabes. Os mouros, os chamados infiéis não cristãos na Idade Média. A batalha de Lepanto estava tendo lugar na cidade de Corinto, quando nesse dia, no final da tarde, no começo da noite, possivelmente às 18h30, no Vaticano, o Papa Pio V chega na janela, começa a tremer, entra com uma espécie de estado de consciência alterada, fica muito pálido ao lado do cardeal referido e começa a dizer que o matem-nos, joguem os corpos em Corinto, estamos ganhando, Dom Juan de Áustria está vencendo a nossa batalha, está conseguindo vencer os mouros. E depois de alguns minutos, ele volta à consciência habitual, olha para o cardeal e começa a dizer: acabo de ver a nossa vitória, acabo de visualizar em Lepanto, na batalha de Lepanto, em Corinto, Dom Juan de Áustria acaba de vencer os exércitos mouros. Há aproximadamente 10.000 cadáveres em Corinto. A cidade se encontra ensanguentada, mas vamos celebrar uma missa. Celebremos um Tedéu, porque as nossas forças saíram vitoriosas. Nós conseguimos rechaçar os infiéis. E diante dessa informação, o próprio cardeal e aqueles seguidores do Papa consideraram sua santidade vítima de um processo de esclerose, vítima de uma loucura ou de uma demência pela sua idade avançada. Não obstante, depois de algumas semanas, chega o exército de Dom Juan de Áustria, informando os pormenores da Batalha de Lepanto, uma das mais sangrentas, se não a mais sangrenta da Idade Média, dizendo dos mesmos detalhes e da vitória que aconteceu naquele mesmo dia de outubro de 1571, conforme visualizado a mais de 500 léguas de distância, pela sensibilidade do Papa Pio V. Essa informação demonstra que o ser humano deve ter uma capacidade, uma tendência ou uma paranormalidade de visualizar acontecimentos à distância, que seriam investigados, conforme já foi dito, no século XIX, e nas ciências que tentariam se debruçar sobre essa possibilidade. Especialmente quando nós nos recordamos das investigações de César Lombroso, de Richer, do juiz Edmond, de Kronewarle e de outros investigadores, como William Crookes, que investigaram a possibilidade da paranormalidade, da sensibilidade psíquica, da percepção extrasensorial, conforme Joseph Bates Riley, na investigação dele a respeito da telepatia, da psicocinesia, das capacidades que o ser humano tem, inclusive da possibilidade do ser humano, não apenas em estado de vigília,
em torpor da consciência, mas em vigília, conforme citado em alguns casos, mas também, principalmente, em estado de sono, em estado de adormecimento, quando a consciência, em alguns eventos, consegue visualizar fatos, dados, acontecimentos, que depois se confirmam, seja pela premonição, seja dados que estão acontecendo, informações que estão se sucedendo em regiões distantes, e que a pessoa ali em estado de adormecimento não teria condição de acessar, pelo menos do ponto de vista físico. Essa ideia, essa conceituação está presente no mundo antigo, porque desde os egípcios, que se acreditava que quando o ser humano dorme, a sua alma ou a sua consciência poderia se desprender do casulo corporal, viajar para naturalmente entrar em contato com os chamados mortos, entre aspas, ou para viajar na própria região física onde se encontra, através da volição, da volitação, da levitação, dos fenômenos psíquicos que se dão no nível de sua consciência. Não obstante, não haviam naturalmente informações e equipamentos para que o indivíduo pudesse compreender o mecanismo desse fenômeno. Pitágoras, o grande guru, ele também divulgou entre os seus discípulos a ideia de que quando o corpo dorme, a alma viaja para o mundo dos mortos. Maomé, quando em transe profundo, dizia sair do corpo. E foi assim que em Jerusalém, ele, num desses transes em desdobramento do corpo, ditou toda a doutrina que está no Alcorão, segundo as suas próprias palavras. Vamos encontrar essa ideia sendo repetida mais tarde na Grécia, quando Sócrates, segundo o seu discípulo Platão, escreve Platão que Sócrates dizia da alma que viaja para o mundo das ideias, no momento que o corpo, a sombra da matéria, se encontra em repouso, para acessar a ideia, o eidos, para entrar em contato com Deus interno e para voltar ao mundo das sombras, ao mundo dos sentidos. Essa ideia é reproduzida em várias culturas, sem, no entanto, haver o conhecimento necessário, o mecanismo, a ciência do funcionamento desse fenômeno para se entender de maneira mais clara, mais prática, mais visível, ou pelo menos empírica, dessa realidade. Não obstante a Idade Média ser um momento cultural de grande intolerância religiosa, de perseguição ao pensamento livre, às reflexões filosóficas que foram abafadas pelo pensamento ortodoxo de determinadas religiões, de intolerância, de ortodoxia da fé. Apesar disso, não se podia reprimir as manifestações individuais da alma humana, que é estado de expansão da consciência, quando o corpo se encontrava adormecido, poderia acessar o mundo extrafísico, o mundo metafísico, o mundo espiritual, de onde provinham várias intuições, várias informações. Foi assim que Dante Alighieri, em estado de transe, era levado fora do corpo por Virgílio, o famoso poeta latino, para regiões que ele, ao voltar ao corpo, dava o nome de inferno, purgatório, e mais tarde, com Beatriz, ele acessaria regiões felizes, onde ele daria o nome de céu, porque era a linguagem da Idade Média. Foi graças a esses transes, a esses fenômenos de emancipação da consciência, ou de desdobramento da personalidade, que Dante Alighieri escreveu talvez a maior obra da Idade Média. Mas Boccaccio, personalidade famosa na cultura medieval, vai dizer que Jacobo, o filho de Dante, o filho mais velho, depois da morte do seu pai, em determinado momento em que ele adormeceu, saiu do corpo, viu o próprio pai, muito pálido, que disse a ele: eu vou te mostrar onde está o resto da Divina Comédia. O último capítulo, os 13 contos do capítulo O Céu. E Jacopo, sem entender a situação, é levado pelo seu pai até a residência onde ele falecera, e chegando lá, entrando no local que ele já havia conhecido, vai até
determinado local da sala central, onde há um cofre atrás de um quadro. E nesse cofre, ele aponta e diz: aqui está o resto da Divina Comédia. Jacob acorda, chama o seu advogado, que estava encarregado da herança do pai, o advogado testamenteiro, o Pietro Giardino, comunica-lhe as informações e vai com ele até o local onde foi durante o sonho, entre aspas. E chegando nesse local, ele abre aquele cofre que ele desconhecia, e ali estava o último capítulo da Divina Comédia, em seu gênero, a maior obra da Idade Média. Essas informações, que foram registradas historicamente por personalidades não religiosas, por pessoas não comprometidas com fenômenos espirituais, dando atestado da evidência desse fenômeno que se repete a miúde, que se repete ao longo dos tempos. Alfonso Liguori, ainda em plena Idade Medieval, na cidade de Arezzo, desloca-se em sonho, vai até Roma e chega a Roma em sonho, visualiza o Papa Clemente XVI, onde mais tarde ele volta à matéria e diz: acabo de sair daqui de Arezzo, ir até Roma e ver a morte de sua santidade, o Papa Clemente XVI, o que mais tarde seria confirmado. Santo Antônio de Pádua, o extraordinário santo da Idade Média, discípulo de São Francisco. Em determinado momento, conta a história, ele fazendo uma pregação na sua cidade de Pádua, entrou num certo torpor de consciência, onde ele parou um pouco de falar, ficou pálido, começou a tremer, e foi visto nesse mesmo dia, nessa mesma hora, em Portugal, na cidade de Lisboa, entrando no tribunal onde estava o seu próprio pai, o seu pai biológico, o seu genitor, sendo julgado por um crime que não havia cometido. E Santo Antônio de Pádua apresenta-se ao juiz como seu filho, o filho do réu, e evidencia e dá provas cabais de que o pai não era responsável por aquele crime, livrando o pai de uma pena de morte. Esse fato que foi notado e que para a veneranda Igreja Católica Apostólica Romana é um dos milagres de Santo Antônio, demonstra essa emancipação da alma, esse desdobramento da consciência, que mais tarde seria repetido várias vezes por Teresa d'Ávila, a grande santa do Carmelo, que em estado de desdobramento dizia: eu sou levada por Jesus várias vezes às regiões do inferno, do purgatório, e Jesus me demonstra lá o que é que vai acontecer comigo se eu não cumprir bem a missão que ele me enviou. Teresa d'Ávila é um desses exemplos que demonstram a evidência dessa emancipação da consciência. Mas no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, compilado pela sua discípula Aniela Jaffé, ele em determinado momento demonstra, em um dos seus depoimentos mais graves, ele diz: um dia, quando um amigo meu morreu, um amigo muito querido, eu fui até o enterro, participei do seu funeral, e nesse dia eu voltei a casa, adormeci, fiquei pensando muito naquele meu amigo, a respeito talvez da sua morte, de como aconteceu a morte. Era alguém muito querido, e ao adormecer, eu me senti como se o meu inconsciente, porque era dentro da psicanálise, ele interpretava dessa forma, como se o meu inconsciente saísse do corpo. E ao sair do corpo eu vi o meu próprio amigo. Ele olha para mim, sorri e me leva até a sua residência, que eu conhecia, que eu já havia visitado. Eu entro na residência, nós atravessamos a porta. Chegamos até uma biblioteca sua pessoal, que eu nunca havia tido ou entrado em contato até aquele momento. Entro na biblioteca, era uma biblioteca relativamente grande, e ele vai e me demonstra 5 livros encadernados em tom vermelho, da segunda prateleira de baixo para cima à esquerda da biblioteca. E um dos livros ele me aponta, e eu só consegui ver, perceber o nome do autor, Émile Zola. Eu despertei, diz Jung, e pela manhã, algo ainda entusiasmado com aquela experiência que eu não conseguia compreender, levantei-me, fui até a sua casa, toquei muito constrangido a campainha.
A sua esposa, portanto agora viúva, me atendeu. E eu, muito envergonhado, pedi licença para ir até a sua biblioteca. E ela me permitiu. E chegando na biblioteca, eu fui no mesmo lugar que eu fui durante a noite no sonho. Chegando na biblioteca, ali, naquele local, eu vi 5 livros encadernados em tom vermelho. E um deles, do escritor francês Émile Zola. Quando eu retiro a obra e olho o autor, estava lá A Herança dos Mortos. Carl Gustav Jung vai dizer, como é que o meu inconsciente saiu do corpo e viu coisas, viu fatos que realmente estão ali. Não se trata de uma fantasia ou é que se trata? E mais tarde vai tentar se justificar dizendo que era o medo inconsciente que ele tinha da morte, que era o medo arquetípico, mas não conseguiu explicar como é que ele conseguiu perceber aquela realidade física, aqueles fatos não estando fisicamente no lugar. Era, portanto, uma emancipação, um desdobramento da personalidade. Aqui no Brasil, tivemos algumas personalidades, como Hércules Mirabelli, que também entrava em estado alterado de consciência e saiu do corpo, como Francisco Lins Peixoto, o famoso Peixotinho, como outros paranormais, Wolf Messing, na Suíça, que tinha vidência, clarividência, que tinha desdobramento da personalidade, psicometria, que chegava a transfigurar o seu próprio rosto, assumindo uma personificação de outra pessoa estranha e passando disfarçado pelo próprio Stalin, o grande primeiro-ministro da União Soviética. E outras manifestações que ele fazia, desdobrando-se, saindo do corpo, vendo à distância, a semelhança também de Emanuel Swedenborg, que na Suécia previu um incêndio em Estocolmo, estando a mais de 500 quilômetros de distância. Mas também tivemos outras personalidades como Eurípides Bassanufo, o célebre apóstolo de Sacramento, espírita militante, que no começo do século XX demonstrou a sua extraordinária faculdade mediúnica, a sua paranormalidade extraordinária e muitas vezes dando aulas, porque ele ministrava aulas de várias disciplinas, desde matemática até astronomia, na escola que ele próprio construiu, a escola Allan Kardec. Em determinados momentos ele entrava em transe diante dos alunos, parava algo estupefato, algo em transe, com um semblante algo congestionado e quieto, e era visto às vezes à distância, fazendo alguma experiência. Narra uma das suas biógrafas, a senhora Covelino, que em determinado momento, uma mulher em uma região distante, estava em trabalho de parto, em uma situação muito constrangedora, correndo risco de vida. E Eurípides Bassanufo entrou em transe e foi àquela região. E chegando lá, ela estava só. Ele apareceu, fez o parto da senhora e voltou. E quando voltou à consciência, os alunos já conhecidos do professor Eurípides acaba de entrar em transe. Logo ele volta. Os alunos já sabiam desses transes que aconteciam com ele. E ao voltar, ele olha e desacaba de fazer o parto. Minutos depois, alguém bate na porta. Ele abre. Era o marido da senhora, que chegou pedindo a ele para fazer o parto. Ele respondeu que já havia feito. Ele havia vindo de animal, montado num cavalo. Gastou mais de 1 hora de viagem. E Eurípides Bassanufo, percebendo a necessidade daquela senhora, foi antes. E chegando lá, encontrou-a sozinha, porque o marido estava em caminho para buscá-lo fisicamente. Esses fenômenos que estranham e estranharam a humanidade do passado, em função do desconhecimento do mecanismo, repitamos, em função da ausência de conhecimentos, de experiência e de uma ferramenta que pudesse explicá-los, dava à criatura humana um caráter de superstição, de crendice, de ignorância ou de alucinação, porque às vezes caía no descrédito. O próprio apóstolo Paulo, porque algumas pessoas vão dizer, mas na Bíblia não há esse fenômeno. No Novo Testamento, quanto no Antigo, não existem fenômenos. E como a Bíblia, para algumas pessoas, é a palavra de Deus, é natural que, não tendo na palavra de Deus, entre aspas, essas informações, esses fatos históricos, é natural crer que esses fatos não existem, porque se existissem, Deus deveria colocá-los na sua palavra, que é a Bíblia. Mas felizmente há, não apenas no Antigo, mas no Novo Testamento,
particularmente na segunda epístola de Paulo, quando o extraordinário apóstolo dos gentios, no capítulo 12, versículo 2, vai dizer em determinado momento: eu conheci um homem há 14 anos, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado em sonho até o terceiro céu. A ideia que se fazia na época entre os hebreus, que as regiões do mundo espiritual depois da morte eram divididas em céus. E o terceiro céu, no terceiro céu haveria de estar o próprio Deus e Jesus. E Paulo vai dizer: esse homem, há 14 anos, foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, até o terceiro céu, e lá ouviu coisas que não se pode falar. E ele continua na mesma epístola, dizendo, mais tarde: há um corpo animal e há um corpo espiritual. Semeia-se no corpo animal e se colhe no corpo espiritual. Era a tendência, a tentativa dele de entender o fenômeno. Não se podia entender que era pelo corpo físico que o ser humano tinha esses transes para viajar na direção de outros locais. Esses fenômenos, no entanto, que mesmo na época de Paulo, e talvez o próprio Paulo, não tivesse a condição, não tivesse as ferramentas, não tivesse o conhecimento necessário para entender em profundidade, foi desdobrado, foi elucidado, foi esclarecido na sua integralidade por Allan Kardec. Porque Allan Kardec, na sua sabedoria de lince, na sua visão profunda de pensador, assessorado pelas entidades espirituais venerandas, os espíritos responsáveis pela administração do progresso da Terra, em uma época que a ciência já havia avançado para explicar alguns fenômenos, em uma época que a humanidade teria condição de entender alguns fenômenos a mais, ele vem para receber as informações que provinham de um mundo espiritual, coligindo-as, organizando-as em um corpo doutrinário, em um código de ética. Essas informações que sempre existiram através dos tempos, mas estavam envolvidas em tabus, em superstições, em ignorâncias, em medos, em verdadeiras ignorâncias e desconhecimentos. E ele apenas arruma essas informações baseado nas informações que os próprios espíritos traziam em transe mediúnico para desvendar o mundo espiritual e para também elucidar as manifestações da expansão da consciência, da projeção astral, conforme algumas doutrinas atuais, da experiência fora do corpo, da experiência fora da matéria, do biofeedback, segundo alguns psicólogos transpessoais. Tudo isso a mesma fenomenologia, a mesma fisiologia fenomênica, as mesmas expressões de expansão que Kardec, de maneira simples, conhecedor das línguas neolatinas, não apenas o francês, mas conhecedor de vários idiomas, poliglota que era, preferia o termo simples da emancipação da alma. E no capítulo com esse nome, de O Livro dos Espíritos, quando ele inaugura a doutrina espírita, apresentando uma ciência, uma filosofia e uma religião diferente, com um conceito internacionalmente novo, ele vai perguntar nas questões 400, 401 e seguintes, se o espírito, a alma, quando o corpo adormece, permanece também adormecida e repousando. E os espíritos respondem de maneira enfática: é como se perguntássemos ao prisioneiro se ele gosta de ficar na prisão. Quando a prisão, que é o corpo, afrouxa os laços, abre as portas ou as grades, o prisioneiro, que é o espírito, se aproveita para se libertar, uma vez, ainda segundo os espíritos, que o corpo naquele momento não precisa da alma, que pode viajar, mantendo-se naturalmente vinculada àquele corpo por laços invisíveis, por laços muito tênues, que só serão rompidos no momento da morte. Os espíritos vão dizer mais, vão afirmar que a morte é a emancipação total, o sono é a emancipação parcial. No sono, nós treinamos para a morte, todos os dias, porque é parcialmente aquilo que vai acontecer conosco de maneira total, no momento da parada cardíaca, da morte encefálica, e nós, naturalmente, estaremos desvinculando-nos dos laços que nos mantêm ao veículo físico, à carcaça orgânica, ao corpo material. Allan Kardec, portanto, examina isso,
e vem nos dar solução para esse fenômeno, quando estabelece o ser humano como uma realidade trinitária. De um lado está o corpo físico, de outro há o espírito, e por falta de elementos que ligaria a mente ao corpo, a energia pensante da energia somática, ou, em linguagem mais religiosa, do espírito em relação à matéria, é que não se conheceu como é que esse fenômeno se produzia. Allan Kardec introduz um terceiro elemento, que também é conhecido na cultura do passado, mas que estava envolvido em muitas superstições, que recebeu ao longo dos tempos mais de 300 denominações, que o próprio apóstolo Paulo, conforme referido, intuiu naquela epístola quando chamou de corpo espiritual. E ele prefere utilizar de uma palavra, da mesma forma dizer que há um perisperma em torno da semente, há um perispírito em torno do espírito. A palavra peri significa em torno de, perispírito em torno do espírito. Isto é o elemento que liga o espírito ao corpo material. Diríamos que Allan Kardec introduz um novo elemento que dá agora um conceito integral do ser humano. Energia pensante, energia plástica, energia condensada. Ou espírito, perispírito e corpo. Ou psiquismo, psicossoma e soma. Segundo as doutrinas da parapsicologia, da psicossomática ou da religião do esoterismo. Ele introduz esse elemento, que é o elo de ligação, e que ao mesmo tempo é a expressão física, entre aspas, do ser desencarnado. O perispírito, o corpo astral, o corpo espiritual, um modelo organizador biológico, e várias outras denominações que ele recebeu ao longo da história. Graças a essa ideia, nós temos o conceito e o entendimento do que acontece no momento do sono. Mas Allan Kardec vai mais adiante. Vai dizer como nós entendermos a atividade do espírito durante o sono, e os espíritos respondem na questão 403, pelos sonhos. Porque os sonhos é um reflexo da atividade do ser espiritual quando fora da matéria. É as suas movimentações, as suas manifestações, mas, dizem os espíritos, essas manifestações e movimentos sofrem a influência da matéria. E quando o ser espiritual volta de 8 horas de sono, para quem dorme normalmente esse horário, que é o geral, o mais comum, volta com imagens, com flechas muito poucos, muito pálidos, com ideias fragmentadas, porque o cérebro de carne, a matéria densa, não registra todas as experiências que são vivenciadas fora da matéria. Então, essas experiências ficam em germe, às vezes em forma de intuição. Os espíritos vão dizer quantas vezes o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, chega, aproxima de nós, nos intui, nós estamos passando por um problema, por uma situação aflitiva, e ele nos aconselha, nos orienta, os bons espíritos nos ajudam. Nós voltamos ao corpo e acordamos, não temos lembrança de nada que aconteceu, mas vem a intuição de uma solução para o problema que estamos resolvendo. Vem uma ideia específica a respeito daquele conflito que estávamos vivenciando. E nós dizemos como nós somos inteligentes. Quando na verdade foi intuição de lá para cá. Foi naturalmente informação do mundo espiritual para o mundo físico, dando-nos a ideia